Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios atuais dos relacionamentos conjugais. Porque é muito fácil a gente ser simpático, ser muito bonzinho para as pessoas que a gente não conhece, para as pessoas que a gente encontra na rua, dá um sorriso, mas dentro de casa é que nós realmente mostramos quem nós somos, onde nós tiramos as máscaras, né? E nós mostramos assim a nossa verdadeira personalidade. Então é muito fácil, às vezes a gente encontra pessoas que na rua realmente são muito simpáticos, eles conversam com as outras pessoas amigavelmente, amorosamente, e quando chega em casa, a família ou o cônjuge principalmente são tratados, né, a pontapé. E hoje em dia, que está muito na moda, né, a gente pode dizer que existe um certo modismo, a separação, porque está muito fácil se separar, é mais difícil a gente ver os casais, né, terem um casamento duradouro. Sempre se parte para o lado mais fácil, que é a separação. Porque para se conviver realmente no dia a dia com uma pessoa, é um desafio muito grande, porque cada ser é um ser individual, cada um tem um pensamento. Se eu mesmo às vezes não me conheço, se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso conhecer o meu companheiro? Então, no início, né, quando começa um relacionamento, ele começa primeiro na fase do namoro, né? Então, lá na fase do namoro, tudo é encantamento. O Espiritismo nos diz que existe um suave encantamento nessa fase do namoro, onde tudo são flores, tudo é maravilhoso, que a lei da atração ali que funciona mais persistente. É a lei da atração que nos faz se identificar com uma pessoa daquela maneira como nós imaginamos, às vezes uma vida inteira. A mulher, às vezes, sonha encontrar o seu príncipe encantado, e o homem também sonha encontrar a pessoa ideal, mas nenhum dos dois, às vezes, está preocupado de saber se ele vai ser a pessoa ideal para o outro. Então é onde existe muitos sonhos, muito encantamento nessa fase do namoro, onde tudo são flores. E as pessoas que se relacionam nesse tempo, elas não observam os defeitos do outro, do verdadeiro outro. Quando casam, que começam a conviver junto no dia a dia, é que elas começam a perceber as diferenças, a conhecer realmente o outro. Então, nessa fase de encantamento, se idealiza muitas vezes uma pessoa. E ela não é aquilo exatamente que nós estamos idealizando, porque a gente não consegue vê-la da maneira certa. E quando se casa, aí o que acontece? Aí começam realmente os problemas dentro do relacionamento conjugal. Aí é onde as pessoas começam a ter as dificuldades do dia a dia, em entrar nas crises existenciais, nas crises do casamento, de várias coisas, de vários fatores, né, que levam às vezes a ter as diferenças, onde são colocadas essas diferenças e vão se conhecendo. Então, só para começar, eu vou ler aqui Só o amor é capaz de converter qualquer pântano em jardim florido, de fazer qualquer situação transformar-se numa experiência rica para o espírito e de superar qualquer trauma, por mais difíceis que sejam. E na fase do namoro, então, onde tudo é encantamento, né, onde existe aquele encantamento um pelo outro, existem aqueles sonhos, às vezes a pessoa vê um defeito no outro, mas ela diz assim, eu vou mudar isso, ela vai mudar. Isso é um mero engano, porque ninguém muda assim, ninguém muda pelo outro, cada um é o que é. Se nós mesmos próprios não conseguimos, às vezes, mudar os nossos defeitos, como é que nós queremos corrigir os defeitos da outra pessoa? Então, nessa fase de encantamento, que é o namoro, a gente pode dizer que existe uma grande ilusão, de uma certa forma, né? Onde nós nos deixamos aí realmente se levar pelos atrativos físicos normalmente da pessoa. Então nós conhecemos uma pessoa, idealizamos às vezes uma vida inteira, e quando nos encontramos com ela, a gente bate aquele tchan, né? E um e outro se atraem daquela maneira que sonharam.
quando se passa, então, esse conviver no dia a dia, é que os problemas realmente começam. E muitas vezes a gente sonha, a maioria sonha e acha que vai encontrar a sua alma gêmea. Pensa, eu vou encontrar a minha alma gêmea. E a alma gêmea, gente, é uma coisa que na verdade não existe, né? Não existe uma alma gêmea. Porque seria Deus, que Deus seria esse que nos faria metade de alguém e separaria por um longo período de tempo para um dia unir essas duas almas. O que existe na verdade, tá? São espíritos afins, são almas afins. Existem aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos e estamos mais ligados, porque talvez já vivemos em outras existências, já tivemos a oportunidade de conviver com elas, e chega nessa existência a gente reencontra essas almas afins. Mas infelizmente, no grande número de casamentos, o que nós mais temos são os desafetos, né? Aquele casamento que é realmente com duas almas afins, a gente pode se dizer que está aí nos 3%, os 3% de almas afins. E claro que existe todo um planejamento lá no plano espiritual, existe um planejamento que vai além do nosso entendimento. Aquilo que nós planejamos lá, às vezes, nem sempre ocorre 100%. Então, é bom a gente ter assim na consciência que nem sempre o curso vai seguir exatamente certinho. Porque se isso acontecesse, nós seguimos mero objeto. E nós não somos, nós somos espíritos livres, tá? Nós somos espíritos completamente livres e nós podemos escolher os nossos parceiros. E hoje em dia, com a facilidade que tem de separação, a gente observa que então lá foi programado 3, 4 casamentos para nós na espiritualidade. Quem sabe, né? Será que foram programados tantos casamentos? Porque existem pessoas que casam, separa, casa, separa, casa, separa, cada casamento tem um filho e nunca estão contentes. Será que realmente esse descontentamento tem a ver com os parceiros ou é essa pessoa que ainda não se encontrou e não sabe exatamente o que ela deseja? Nós não podemos negar, né? Não podemos mesmo negar que existe uma ligação que vai além do físico e que existe a inteligência por trás disso, que existe aquela programação de uma certa forma. Só que ali pelo meio do caminho eu posso ter programado me casar com José, vamos supor, dá um exemplo. E só que no meio do caminho eu encontrei João, e eu me atraí por João e eu posso casar com João, porque eu sou livre para escolher, né? Então, quando é para ser realmente duas almas afins, que elas estão realmente programadas, aí pode acontecer tudo. Sempre vai dar um jeito dessas pessoas se encontrarem. Então, algumas vezes existem casamentos que são altamente programados. E também existem casamentos que acontecem no acaso. Na escolha, porque nós vivemos já quantas vidas nós já tivemos. Às vezes, nós vivemos uma vida e depois reencontramos aqui uma pessoa que gostamos muito e acabamos tendo alguma ligação com ela, mesmo que não estivesse naquela programação daquela vida. Porque se tudo fosse tão programado assim, nós iríamos então acreditar no destino e que nós fôssemos todos meros bonecos, que alguém estivesse lá só mexendo assim com os bonequinhos para as pessoas se relacionarem ou para fazer qualquer coisa. E nós não seríamos espíritos livres, né? O livre-arbítrio ele existe desde o princípio. Somos todos livres, livres para escolha, não importa onde nós estamos. Então, também nós podemos, por acaso nós podemos mudar o nosso destino, a nossa programação? Podemos mudar a qualquer momento. E podemos deixar de sofrer, principalmente por muitas coisas que às vezes estavam programadas no nosso sofrimento, quando nós já nos melhoramos aqui, já nos aperfeiçoamos de alguma forma, que não vamos mais ter necessidade de passar por certos sofrimentos, né? E hoje em dia a gente já nem fala mais tanto em casamento, a gente já fala também em união estável, porque os tempos mudam muito e as pessoas hoje não se casam mais daquela forma como se casavam antigamente, apenas se unem, mas não deixa de ser um casamento, não deixa de ser uma união estável, né? E o Espiritismo ele nos ensina. O Espiritismo ele nos ensina que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, que a sua abolição significaria o retorno à vida animal,
Porque no Livro dos Espíritos está na questão 695 e na questão 696, quando Allan Kardec pergunta para os Espíritos, eles nos respondem dessa maneira: por que seria um regresso? Seria um regresso porque, como nós estamos numa evolução constante, nós estamos também aprendendo a respeitar e a ter responsabilidades, a assumir as responsabilidades e os compromissos com que firmamos. Porque se o casamento fosse abolido, nós então voltaríamos lá na Idade da Pedra, onde ninguém tem responsabilidade com nada, onde ninguém assume nada, onde não se assume nada, onde não se assume um filho, onde não se assume uma mulher, onde não se assume um esposo, né? Então, essa união, ela vai além da união moral, né? É uma união que ela tem que ser moral. E ao se ligar a outra pessoa, esse compromisso afetivo ele está sendo estabelecido entre os dois, né? Entre os dois, um circuito que ali se alimenta psiquicamente, energias espirituais, energia de todas as formas, que o ser humano, então, ele precisa respeitar o outro. E nessa facilidade hoje de relacionamentos casuais que temos ali, que assumem compromissos, a gente vê muito sofrimento também, porque quando duas pessoas se envolvem e elas acabam se envolvendo simplesmente sexualmente, às vezes, e não assumem o compromisso com o outro, sempre alguém vai sair ferido. Sempre vai sair ferido. Então, precisamos ter cuidado com quem nos relacionamos, né? Com quem nós vamos viver e trocar essa energia, porque a outra pessoa tem sentimento e nós precisamos respeitar o sentimento das pessoas, para que não seja mais alguma coisa que nós vamos ter que arcar lá na frente, para que não seja mais um karma que vamos trazendo para frente. Então nós precisamos, primeiramente, respeitar o outro. Quase sempre nós recebemos como um cônjuge uma pessoa a quem nós muito já prejudicamos no passado, ou a quem nós conduzimos de alguma forma a um certo desequilíbrio. E há quem realmente fuja essa responsabilidade do matrimônio. Foge justamente pelo medo do sofrimento, né? Com aquela carência, aquela insegurança. Só que esse compromisso que já foi assumido anteriormente na espiritualidade, ele só está sendo adiado. Que se essa programação que um dia foi programada, por exemplo, como eu disse antes, nesse meio tempo eu encontrei João, me casei com João, mas ele estava programado com José, com certeza em algum momento eu vou ter que resgatar esse relacionamento. Às vezes a gente está adiando apenas, né, aquele compromisso. Na questão 298 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se as almas que devem unir-se, elas estão desde suas origens predestinadas a essa união. E cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, né? Que fatalmente um dia se reunirá, a chamada alma gêmea, como eu estava falando antes. E os espíritos são bem claros nisso, eles dizem que não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, né? Segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição com a qual eles tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos serão. Quanto mais imperfeitos, né, mais sujeitos às discórdias e mais sujeitos aos problemas de relações. Então, da discórdia a gente diz que nasce sempre todos os males dos humanos. E da concórdia, é lógico que resulta a nossa completa felicidade. As responsabilidades no casamento, elas são mútuas, certo? O respeito e a cooperação em casa, nos afazeres domésticos, principalmente hoje, quando a mulher já não é mais aquela simples dona de casa e que ela divide as tarefas do dia a dia com o homem, que ela trabalha fora e que ela também busca dinheiro, faz justiça ao seu salário. Então, os afazeres domésticos, eles devem ser compartilhados também. Principalmente porque assim como o homem chega cansado, a mulher também chega cansada. Então, os dias mudaram, né? Os dias mudaram. E hoje as mulheres, elas já não aceitam mais se casar e
de ser simplesmente a empregada do marido. Elas querem que o marido compartilhe com elas todos os afazeres domésticos, que auxiliem elas. E isso é uma coisa natural da evolução humana, porque o mundo vai evoluindo, o planeta vai evoluindo e nós todos vamos evoluindo. E a gente vai percebendo que essas tarefas, não existe a tarefa que seja exclusiva da mulher, nem tarefa exclusiva do homem. Existe uma chamada diferença de força física, que às vezes uma mulher não pode carregar algum objeto de peso, porque ela não tem aquela força física. Mas em outras coisas as mulheres têm muito mais força do que os homens, principalmente em sentir dor, né? As mulheres, elas conseguem suportar muito mais dor do que um homem. Então, será mesmo a mulher o sexo frágil? Né? Ela, na verdade, ela aguenta muito mais dor que os homens. Nós sabemos que os homens, quando ficam doentes, têm uma gripe, eles são muito mais frágeis, né? E precisam de muito mais atenção do que uma mulher. E isso faz parte da natureza humana. Então, Deus deu à mulher a capacidade de gerar filhos e de sentir essas dores, né, as dores do parto, e suportar isso muito mais do que um homem suportaria. E deu ao homem a força física, para que ele também, com essa força física, pudesse ser protetor, que ele a protegesse. Ele nunca deu essa força física ao homem para ele ser superior à mulher. Tem que existir a igualdade entre homem e mulher. Somos filhos de Deus e como espíritos que somos, tá? Eu lamento dizer aos machistas que provavelmente numa próxima encarnação ele venha como uma mulher, para ter os pensamentos e os sentimentos de uma mulher, para poder entender que o espírito não existe sexo, não existe o sexo dos espíritos, né? Normalmente a gente pode ter sido homem numa encarnação, mulher noutra. Então os preconceitos até contra os negros, contra os índios, contra os amarelos, contra as raças, não tem razão de ser, porque somos todos iguais. E quando nós começarmos a olhar para o outro como seres iguais, tá? A gente vai começar a entender que essas diferenças são apenas uma coisa arcaica, que não é da evolução realmente nossa. Então essas tarefas do dia a dia, que são simples tarefas, de lavar louça, fazer comida, lavar roupa, estender roupa, isso aí são tarefas que tem que ser dos dois. Porque hoje em dia, os casais que vivem felizes, que conseguem se relacionar bem, eles com certeza já estão dividindo essas tarefas dentro de casa. Porque hoje, com a mulher trabalhando fora e tendo a sua independência, nós podemos dizer que aumentou então a separação, porque hoje ela consegue se manter. Antigamente as mulheres, elas eram muito dependentes do marido, digamos assim. Elas dependiam do marido para tudo. Elas precisavam pedir permissão para tudo. E hoje, para nós pedir permissão para tudo, para um homem, chega a ser meio que humilhante, né? Porque uma coisa a gente percebe nos relacionamentos, que tem mulheres que ainda se deixam mandar pelo homem. E não pode ser assim. O relacionamento, para que ele funcione, para que o casamento perdure, tem que existir uma união entre os dois e um respeito mútuo entre os dois. E eles têm que ter tanta confiança um pelo outro, que todos os dois necessitam, sim, dos seus momentos a sós. Então, quando o homem precisa sair sozinho, ele precisa e deve fazer o seu jogo de futebol, ele precisa e deve, às vezes, se relacionar com os amigos, ter um encontro com os amigos. E as mulheres é exatamente a mesma coisa, porque ninguém é dono de ninguém. Não existe isso de achar que o outro domina o outro. Porque às vezes as mulheres também não confiam, não querem deixar o marido jogar futebol. Ah, se ele vai, eu não deixo o marido jogar futebol. Gente, que anos nós estamos vivendo? Que país é esse? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Tudo está evoluindo, nós temos a tecnologia na nossa mão e nós queremos ser dominantes ao nosso parceiro, dizer o que ele tem que fazer. Tanto o homem quanto a mulher.
A mulher, mostrou outro dia, convidei uma amiga pra gente ir a Taiota, que eu ia fazer uma palestra, não queria ir sozinha à noite, e ela disse, vou pedir pro meu marido se ele me deixa aí. Eu pensei, ela deve estar brincando. Daqui a pouco ela me ligou, olha, infelizmente meu marido não deixou. Eu pensei assim, não acredito, nem acreditei, sinceramente não acreditei que hoje em dia ainda existem mulheres que se deixam mandar dessa forma. Isso não pode ser felicidade, não pode ser nenhum sentimento dentro de um casamento dessa forma. Isso é um casamento fadado ao fracasso. E essa pessoa, ela já estava no quarto casamento. E aí a gente começa a avaliar e pensar, não, realmente tem alguma coisa errada aí. Porque a pessoa não consegue se autodominar, não consegue ter o domínio de si própria. Quando um relacionamento, ele começa na base da ilusão de achar que o parceiro tem a obrigação de nos fazer feliz, esse casamento também não vai dar certo. Porque primeiro eu preciso aprender a me amar. Quando eu me amar e eu gostar de mim mesma, eu vou poder gostar de alguém da mesma maneira. E eu vou poder respeitar o outro da mesma maneira. Porque quando pensamos que vamos encontrar o príncipe encantado, achando que nós vamos encontrar o príncipe, nós não vamos encontrar esse príncipe, porque esse príncipe não existe, tá? Esse príncipe não existe, esse príncipe vira o sapo. Então, nós temos defeitos, sim. E o nosso parceiro, ele também vai ter os defeitos. Aí bastará algum tempo de convivência junto para que a gente perceba, então, que esse príncipe, né, não é mais aquele príncipe que a barriga já cresceu, os cabelos ficaram brancos, que ele está velho, que ele xinga, que ele grita, que ele ronca, e a mulher olha para ele e pensa, meu Deus, que é isso? Será que eu casei com esse Robocop? Estou pensando, meu Deus, como é que está o meu Alain Delon que casei? Mas aí não é só isso, não é só a mulher, né? Aí o homem também, da mesma forma, ele também pensa que ele encontrou a sua princesa, sua linda princesa, sua mulher maravilhosa. E onde é que ela está? Virou uma bruxa. A mulher virou bruxa. Depois de um tempo, ela vira bruxa. Por quê? Porque ela já deixou de ser aquela moça belíssima, aquele corpão bonitão, né? Ela já tem os afazeres da casa para cuidar, ela tem os filhos para cuidar, já está desleixada, né? E ela às vezes já perde a vaidade, não se cuida mais. Eu conheço muitas mulheres que quando elas têm filhos, elas esquecem do marido e elas vivem por filho. O amor da minha vida é o meu filho. Gente, eu amo meus filhos e nós todos temos que amar nossos filhos. Mas assim como nós não somos donos do marido, nós não somos donos dos filhos. Nós não criamos os filhos para nós. Eles não vieram para nos agradar e para nos completar a felicidade. Eles vieram com a nossa, para nós temos a missão de educar esses filhos e criá-los para a vida. E aí, tem muitas mulheres que quando começam a ter filhos, elas se preocupam só com os filhos e esquecem do marido. Esquecem. E nesse esquecimento dos maridos, muitos maridos às vezes começam a ir fora procurar, né, outras mulheres, as mais jovens, as mais bonitas. E a culpa é da mulher, é do homem, é dos dois, porque ele também está errando. Que não justifica nada, justifica uma traição. É um caminho para a separação, a traição. Só que hoje também nós podemos dizer que não são só os homens que traem. Até um tempo atrás, era bastante homens que traíam, mas para que exista essa traição tem que existir dois. E normalmente tem uma mulher envolvida nessa traição. Então elas traem, tanto quanto eles. Não é privilégio dos homens. E quando se parte para esse caminho, gente, da traição, está se partindo para um caminho bem triste, um caminho que realmente às vezes pode não ter mais volta. Um caminho que às vezes não se consegue mais perdoar, não se consegue mais superar. E aí, né, é que começa então a ter esse problema aí de separação, né? E querer se separar porque não dá mais certo. E é realmente o caminho
mais fácil é o caminho da separação. Porque o caminho do perdão, dos dois tentarem realmente se reencontrarem, é o mais difícil. E será que vale a pena a gente ficar sempre só separando por qualquer motivo? Existe, o Espiritismo ele não é contra em nenhum momento a separação, tá? Porque, na verdade, a separação, às vezes, ela é necessária, né? Quando um casal começa a realmente só se agredir e trocar farpas e não se entende mais dentro de casa e os filhos começam a sofrer com aquele tratamento e começa a atingir a família inteira, então, nesses casos, é aconselhável, né, que haja uma separação. Porque, como antes eu falei, todos somos livres e temos o direito de reconstruir a nossa vida. Mas para que isso seja a última gota, digamos assim, quando nós não temos mais recurso nenhum para tentar salvar o nosso casamento. Porque talvez nós estamos aí criando um karma ainda maior com aquele parceiro, com aquela parceira. Nós estamos criando talvez um karma bem maior, que numa outra vida nós vamos ter que voltar e começar tudo de novo. Então, se já estamos aqui, não é melhor agora? Não é melhor agora nós se acertar com esse parceiro, tentar conviver com ele amorosamente? Porque quando chega num certo tempo, o desencanto passa mesmo, a paixão passa. E o que fica entre um casal, né, é o amor, o verdadeiro amor que vai superar todos esses problemas. O ato de se suportarem como são, porque acaba então o atrativo físico e a amizade ela deve existir na base dessa relação. É essa amizade que na verdade é que continua e que persiste para que os casamentos sejam longos. No princípio, como eu disse antes, tudo é sonho, tudo é muito sonho, mas aí nós vamos ver aqui quais são os motivos das crises da vida conjugal. Podem afetar, normalmente as crises às vezes afetam apenas um, né? Apenas um, que deixa de gostar, deixa de amar, deixa de ter o sentimento pelo outro, encontra outra pessoa, realmente se apaixona, se envolve e quer se separar. Nesses casos, né, o outro só tem realmente que concordar, porque como foi falado, ninguém é de ninguém. Então a gente tem que deixar aquele parceiro livre para que ele faça a sua escolha. Nós não podemos acorrentar ninguém a nós. Se existiu esse envolvimento com outra pessoa, às vezes que o nosso parceiro quer viver, nós não podemos amarrá-lo e obrigar ele a ficar conosco. Temos que deixar, mesmo que isso parte do coração, né? Então as causas elas podem ser mais variadas, as causas que fazem com que a crise do casamento. Podem ser os problemas financeiros, né? Podem ser também os processos obsessivos, que normalmente são os que mais causam separação. Porque o casal, principalmente o casal espírita, ele deve estar preparado e ele deve estar atento no olhar e vigiar. E ele deve estar realmente instruído dentro de casa, no Evangelho, dentro do Evangelho, lendo as obras da codificação, se aprimorando, tá? E quando existe Deus dentro de uma família, junto com o casal, que eles procuram encontrar-se com Deus, é bem provável que esse casamento perdure. Agora, quando existe uma ligação entre duas pessoas e que nunca existe uma procura pela espiritualidade, é mais fácil esse casamento se desfazer, porque os obsessores vão estar ali do lado, obsediando, induzindo, né, para que a pessoa se separe, que ela não resgate aquele karma que às vezes ela tem que resgatar. Então nós precisamos ficar muito atentos, os espíritos precisam ficar muito atentos a isso, realmente ler a codificação. E quem não é espírita e é de outra religião, mas que se mantenha, que vá na sua religião, que participe do seu culto, da sua missa, do seu evangelho, que traga Deus dentro do seu coração. E os problemas financeiros, eles costumam muitas vezes, né, exercer uma grande influência no relacionamento conjugal.
principalmente no dia de hoje, em que vivemos em crise. Então, o problema financeiro é um problema que ele tem que ser superado, porque às vezes, quando existe um controle rígido do marido no dinheiro da mulher, existe a crise, né? Eles começam a brigar e a discutir por aquilo. E também existe o lado oposto, quando existe o dinheiro demais, às vezes ele propicia muitas festas e muitas oportunidades para que haja traição, né? Então a falta do dinheiro, ela causa os problemas e o excesso também causa. Então quando há a escassez do dinheiro, quando começa às vezes a faltar as coisas necessárias dentro de casa, também é um problema sério. E infelizmente existe muita gente que sofre com isso, com esse problema da falta dentro de casa, da falta às vezes até do alimento. Nós aqui vivemos numa região que nós estamos tranquilos, é difícil ver pessoas passando realmente necessidades, mas nos centros maiores a gente sabe que isso é muito comum, né? Que falta realmente para eles às vezes o alimento, falta a roupa, e quando falta, que existem essas faltas, as pessoas vão esquecendo do que elas têm. Elas esquecem às vezes que elas têm muito mais do que isso, né? Que elas têm quantas coisas para agradecer que nós temos no dia a dia. Quando nos lembramos do que nós temos para agradecer, nós paramos de reclamar. Eu conheço um casal que quando eles já estão juntos muitos anos, mas como vivem, às vezes a gente não sabe como vivem, porque se suportam, porque talvez estão juntos e naquela época que eles casaram, há tantos anos atrás, mais de 50, até a igreja dizia que não podia se separar, aquelas coisas todas. Então eles conviveram essa vida inteira juntos, mas num relacionamento bem turbulento, de não aceitação muito um pelo outro. Então quando a gente se encontra com esse casal, a gente observa eles, chega a ser até engraçado, porque vamos supor, a pessoa está conversando com a gente, conversa assim dela, sabe, assim, é até engraçado. Então vira para o companheiro, mostra, arranja os dentes, e para as outras pessoas mostra o sorriso. E a gente vê muito isso, né, por aí. Eu conheço um casal assim, mas eu tenho certeza que vocês também devem conhecer muitos casais por aí dessa forma. Com os outros eles são amorosos mesmo, mas entre eles estão sempre discutindo, rangendo os dentes um para o outro. Isso é um grave problema. Então não teria sido melhor que esse casal tivesse se separado lá na frente e tivesse a oportunidade de serem felizes? Porque são dois seres infelizes. E nós temos o direito de ir em busca da nossa felicidade. Nós temos o direito de procurar viver de uma maneira melhor, né? De uma maneira que nos eleva no caminho da evolução. Porque um casamento que é assim, em troca de farpas e de raiva, isso não traz nada. Ele nos deixa numa vibração baixa, com energias baixas. Nós abaixamos a nossa vibração e nos conectamos juntamente com os obsessores. Quando a nossa vibração está em alta, nós nos conectamos com espíritos melhores, né? E aí nós podemos seguir os conselhos desses espíritos superiores. Porque todos nós temos os nossos mestres ali, os nossos benfeitores, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo para o caminho do bem. Então a doutrina espírita, ela fornece os meios para que nós modificamos o nosso olhar sobre essas diversas problemáticas, através do entendimento do nosso presente, considerando que as provas e as expiações inerentes ao nosso passado espiritual, elas existem. E que muitas vezes nós temos aí ao nosso lado realmente aquele parceiro que foi um inimigo numa outra vida, que estamos aqui agora resgatando isso. Então vale a pena a gente tentar fazer com que dê certo. Principalmente quando existem os filhos, porque nós não podemos separar os nossos filhos. Nós não podemos pegar um filho e dividir no meio. E o que mais a gente vê por aí, infelizmente, é pais e mães que se separam e que começam a jogar os filhos contra o outro. Vejam só, gente, que coisa, nossos filhos estão aqui para que nós educamos eles e que nós sejamos responsáveis para que eles evoluam espiritualmente.
Porque nós ensinamos lá na base que eles têm que ir pelo caminho do bem. E aí um casal se separa e começa a fazer alienação parental. E quem sofre com isso, certamente são os filhos. Seria muito mais amoroso, seria muito melhor para os filhos se esse casal se separasse e eles não fossem lá brigar na justiça pela guarda deles, que tivessem a guarda compartilhada. Que o filho pudesse ter o direito de escolher: hoje eu quero ir na casa do meu pai, hoje eu quero ir na casa da minha mãe. Esse é o correto, porque um pai nunca vai deixar de ser ex-pai e uma mãe nunca vai deixar de ser ex-mãe. Então que haja esse compromisso, esse respeito um pelo outro, que se o casamento não deu certo, os filhos não têm culpa. E que o mínimo que se pode fazer por esses filhos é manter o respeito entre esses dois, para que eles se sintam amados pelos dois, independente de quem seja. Porque muitas vezes a gente vê tanto, né, a briga dos casais ali na justiça, brigando pelo direito, porque um quer o filho, o outro também quer, só pode ver durante cada 15 dias. Aí proíbe o filho de estar com o pai no dia dos pais, porque não era o fim de semana dele. É triste isso. É dia dos pais e a mãe proíbe porque não era o dia dele, não era a semana do filho estar com o pai. Vamos ser mais amorosos e ter esses relacionamentos, entender que ninguém é de ninguém, nós não somos donos de ninguém, estamos aqui para aprender, que aqui realmente é a grande escola e a grande oportunidade que nós temos. E o divórcio sempre existiu, lógico, né? Desde o tempo de Moisés, quando Jesus estava na terra, perguntaram para ele por que Moisés deixou que fizessem o divórcio, né? Que os homens dessem o divórcio às suas mulheres. E Jesus respondeu: porque os homens eram duros de coração. Porque naquela época ainda era muito mais difícil para uma mulher, que elas eram totalmente dependentes dos homens, e ainda quando elas se casavam e elas se separavam, elas eram repudiadas e elas eram obrigadas a se prostituir para se manter, porque ninguém mais aceitava. Então o mundo evoluiu bastante, nós já evoluímos em muitas coisas. E nós precisamos ainda aprender a evoluir nesse momento, a ter o respeito permanente por esse companheiro que um dia nós olhamos para ele tão amorosamente na época do namoro. E que se isso acabou, que se acabou a paixão, tem que ficar o respeito, tem que ficar o amor incondicional. Não é o amor da carne, mas aquele amor de sermos todos filhos de Deus, do perdão, que se o marido errou, eu tenho que perdoar. Se a mulher errou, o homem tem que perdoar. Se não deu mais para viver junto, não deu. Mas os filhos, tá, não merecem em nenhum momento passar por esse sofrimento e serem afastados às vezes, que a gente vê casos que eles chegam a afastar, literalmente. Se mudar de cidade para o pai não poder mais ter condições de ver o filho. Claro que existe sempre as exceções, né? Que existem as exceções, que existem aqueles homens violentos que acham que realmente são donos da mulher e que não permitem que ela reconstrua a vida e que realmente matam, porque a gente sabe que o número é grande das mulheres que ainda são assassinadas nesse país, porque os homens se acham donos delas. A gente vê isso todos os dias nos jornais, que a cada instante, a cada minuto, tem mulheres caindo da escada, caindo dos apartamentos, tendo greves, né? Porque os homens ainda são duros e temos os corações duros. Mas lógico que nessas exceções, às vezes é necessário manter um filho longe quando existe um luto ainda dentro daquele ser humano. Mas fora isso, fora essas violências que a gente não consegue compreender, a sua grande maioria são apenas os desentendimentos entre os casais.
Apenas um não querer mais ficar com o outro e não ter mais aquela condição de se relacionar bem. Então, nesse momento, se existe a separação, vamos fazer de tudo para que seja uma separação amigável e que os nossos filhos tenham as portas abertas, tanto na casa dele quanto na casa dela. Tanto na casa da mãe quanto na casa do seu pai. Que eles possam ir e vir. E que seja compartilhado todas as necessidades desses nossos filhos. E assim, então, gente, era isso que eu queria trazer para nós hoje, para a gente refletir um pouco sobre os nossos relacionamentos em casa com os nossos parceiros. Se estamos no primeiro, no segundo, no terceiro casamento, que a gente possa olhar para esse parceiro amorosamente e tentar conviver com ele de uma forma duradoura, de uma maneira honesta, que sejam honestos um com o outro, que se amem realmente, incondicionalmente, e que nossos filhos tenham em casa um modelo, porque eles seguem o modelo. E se nós não somos exemplo para os nossos filhos, como é que nós queremos fazer com que eles sejam pessoas de bem no futuro? O exemplo nasce da base. A família verdadeira que se constrói é essa família que amorosamente, que apesar de todos os problemas do dia a dia, de tudo que ela tem que passar, saiba se perdoar, que saibam se aturar também, e saibam também se respeitar acima de tudo. Certo? Então, muito obrigada e uma boa noite.